Ampliação dos horários de funcionamento do transporte coletivo em Florianópolis. Mais 220 novos horários de ônibus são anunciados. Na Serra Catarinense, um homem confessou à polícia que esfaqueou os próprios pais. E aumentam em mais de 50% os casos de violência contra os idosos só no ano de 2020. O SCC News já está no ar. Olá, boa noite para você que está com a gente ligado aqui no SCC SBT. A partir de agora, as principais informações do estado e a gente já começa com uma pergunta. Qual o limite de barulho que você suporta ouvir? Na rua, o ruído pode ser bem incômodo para muita gente. Sabia que isso pode ser considerado poluição sonora? Pois é. Muitos comerciantes levaram um susto hoje à tarde aqui na capital. Uma ação de conscientização da Fundação Municipal do Meio Ambiente, a Floran, aconteceu para medir o barulho nas ruas do centro. Na ação, 3 lojas receberam auto de infração e uma academia acabou sendo interditada por ter descumprido um auto de infração anterior. Segundo o chefe do departamento, Dario Souza da Silva, é possível trabalhar sem emitir tanto ruído. As lojas podem usar aquelas caixas de som para fazer propaganda desde que estejam dentro do estabelecimento. E, claro, o volume desses aparelhos deve estar dentro do que é permitido por lei. No horário e local da fiscalização, era de 65 decibéis hoje à tarde. A intenção da Floran é intensificar ainda mais essas ações, não só no centro, mas em outros bairros também. E é interessante a gente saber, né, até que ponto que o nosso barulho pode, de fato, incomodar as outras pessoas. E tem novidade para os usuários de ônibus da capital. 220 novos horários definitivos vão ser incluídos no transporte coletivo. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Graziane Biari, lá está no Terminal Central de Florianópolis. A partir de quando os usuários vão poder usar esses novos horários, Grazi? Boa noite. Boa noite para você, Bruna. Boa noite a todos que nos acompanham. A partir de quinta-feira, isso é o que anunciou a Prefeitura de Florianópolis. Com certeza vai ser um alívio para todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo aqui da capital, que mais uma vez está aí com a ocupação reduzida a 50% por conta da pandemia. Desses 220 novos horários, 162 são aqueles extras que já estavam em uso e que agora foram incluídos definitivamente. E aí outros 58 horários foram colocados, então, na grade de horários do transporte coletivo aqui da capital. Vamos conferir na reportagem. Se dentro dos ônibus a lotação não pode passar de 50% e passageiros somente sentados, nos terminais e pontos de ônibus as filas fazem com que as pessoas aglomerem enquanto aguardam a próxima linha. Tá bem difícil. Esses dias eu fui pegar o ônibus, né? Daí a fila já é grande. Aí esperar mais uma hora para pegar o ônibus tá bem difícil. Hoje eu fiquei bastante tempo na fila. Uns 10 minutos a mais, entendeu? Já é muita coisa para quem trabalha. É muita gente, pouca quantidade de ônibus. Então estão demorando mais, né? Que são reduzidas a quantidade, né, que tinha antes, né, da pandemia. Né? Mais uma vez, a região da Grande Florianópolis está em risco potencial gravíssimo no mapa de controle da pandemia. Até segunda-feira, antes da atualização dos dados da Covid no estado, a lotação estava flexibilizada para até 70%. A gente reativou a operação que já foi executada há um tempo atrás, com um acréscimo bastante significativo de viagens extras, sempre a partir do nosso central de controle. A gente identifica as necessidades, os motoristas também têm dentro dos ônibus um computador que está programado para ele acionar o pedido de complemento de viagem. Para melhorar o serviço de transporte coletivo, a Prefeitura anunciou 220 novos horários. 162 eram extras, que agora se tornam definitivos. E 58 serão novas ofertas no quadro do transporte de Florianópolis. Conforme a gente vai identificando que aquela viagem extra ela é recorrente, ela acontece sempre, a gente incorpora ela no quadro de horários. E claro, essas outras 50 e poucos horários que vêm a mais também são de pesquisas que a gente realizou para atendimento fundamentalmente da educação. E a gente vai atendendo pelas prioridades. Então, a gente tem uma distribuição geral, mas em alguns lugares é que mais acontecem as necessidades. A partir de quinta-feira, os usuários já contam com os novos horários. Aponte a câmera do celular com internet para esse QR Code que aparece na sua tela e saiba quais são os novos horários e veja se atende à sua região.
Pois é, continua a nossa tela então, o QR Code com os horários dos ônibus para você acessar. E aproveitando que a gente está falando de transporte, a Prefeitura de Florianópolis vai ofertar transporte coletivo gratuito para quem for se vacinar contra a Covid. E, Grazi, já vou te pedir para explicar isso para a gente, como é que vai funcionar para as pessoas também se organizarem. Pois é, Bruna, o prefeito Jean Loureiro anunciou aí que deve publicar 2 novos decretos nos próximos dias. Um deles fala justamente sobre a oferta gratuitamente de passagens para as pessoas que já estão na vez de se vacinar. Então, essas pessoas, os usuários do transporte coletivo, farão um cadastro no Covidômetro Floripa. Esse cadastro ele deve estar disponível aí a partir de sexta-feira, essa é a expectativa da prefeitura. Depois de cadastrados, então essas pessoas vão receber um crédito no seu cartão de passe de ida e volta para o local da vacinação. E aí vão se vacinar, então, com a oferta do passe pela prefeitura. Outro decreto, que também deve ser, então, publicado nos próximos dias, diz respeito à dispensa do trabalhador para que, se ele estiver na vez de ser vacinado e o horário da vacinação conflite com o seu horário de trabalho, ele possa ser dispensado para fazer, então, a vacinação. Essas medidas, elas são justamente para incentivar a imunização aqui na capital e avançar esse processo. Bruna, a gente aguarda, claro, então, a publicação desses decretos, não é mesmo? Sim, certamente. Obrigada, Grazi. Falando ao vivo aí do centro de Florianópolis e também para facilitar a vida de quem vai se vacinar, né? Para que essas pessoas possam ir e voltar com segurança e sem problema algum. Depois do intervalo, o homem que foi até uma delegacia confessar que teria esfaqueado os próprios pais na Serra Catarinense. E os casos de violência contra os idosos aumentaram em mais de 50% em 2020. É daqui a pouco, eu volto já.